Oi, pessoal. Eu sou o Guilherme. Eu vou apresentar para vocês sobre DOM. A gente decidiu explicar um pouco disso na área de JavaScript, que é um conteúdo bem importante que vocês vão usar durante os seus projetos. Então, eu dividi essa parte em três aulas. A primeira, que é de introdução, a segunda, que é mais como vocês vão acessar os elementos do DOM, e a terceira é o que você pode fazer com ele, é, como é, o que você pode fazer manipulando o DOM. Então, para começar, né, a nossa aula, eu vou falar um pouco sobre a introdução do DOM em JavaScript. O DOM, a sigla DOM, né, vem do Document Object Model, que em português é modelo de documento do objeto, que fica um pouco difícil de entender ainda, mas basicamente ele é um conjunto de objetos dentro do seu navegador que ele vai dar acesso aos componentes do seu site, lá da estrutura do seu projeto, lá em HTML, CSS. Então, para você entender um pouco melhor como funciona, você tem o seu projeto composto ali pelo HTML, CSS, todo o seu código, toda a estilização dele, enfim, tudo que você tem ali no seu projeto. Aí você manda ele para o navegador, certo? Então você vai enviar ele para o navegador e o navegador vai ler, vai pegar todos esses componentes do seu código, do seu projeto e vai transformar tudo em objetos JavaScript. Esses objetos JavaScript vão fazer parte da estrutura da árvore de DOM. Cada quadradinho desse aqui representaria um desses objetos de DOM. E então, basicamente, tudo que você teve no seu projeto ali vai ser transformado em objetos DOM que vão fazer essa árvore DOM com toda a estrutura do seu projeto. Ela é dividida mais ou menos assim, ela é bem parecida com uma árvore genealógica, então a gente tem os elementos pais que vão se dividindo, aí tem o elemento filho, né? O filho do filho, o filho do filho do filho, enfim. É, cada elemento desse é chamado de nó. E vou explicar mais ou menos como funciona. Eu peguei aqui um exemplo, mas a base ali é todo igual para qualquer tipo de projeto. Então lá em cima a gente tem o nosso document, que é o pai de todos os elementos. E aí o document ele se divide, né? Não se divide porque é um só, mas ele vai para HTML. Aí o HTML geralmente se divide em header e em body. Aqui nesse exemplo está só o body, mas enfim. E aqui o body se divide em uma div, que se divide em outras tags. Aí você pode perceber aqui que a div tem um atributo. Esse atributo vem aqui bem do ladinho puxando a div. Então ela não é bem um filho, mas ela faz parte da div. Então ela é um nodo da div, que é o nosso atributo. A gente vai ver melhor, mais detalhadamente isso daqui a pouco, mas aqui só para dando um exemplo por cima. Essa div ela vai se separar em quatro tags, aqui o H1, o H2, o L e o script. Aí você pode ver aqui também que o H1, por exemplo, também tem um atributo que ali já vai para o ladinho aqui, que faz parte de H1, que é o atributo, igual a gente viu lá na div. E esse H1 tem um conteúdo, certo? Esse conteúdo é um conteúdo textual que está aqui saindo de H1, descendo aqui do H1. Mesma coisa aqui no H2, só que dessa vez a gente não tem o texto, o atributo, a gente só tem o texto. No script também, mas dessa vez a gente não tem o texto e o conteúdo são apenas os atributos. E aqui a gente pode ver que na nossa lista, no nosso L, ele vai se dividir em quatro itens, os quatro LIs. Aí esse ali tem um atributo, todos têm, né, um atributo, um texto, e esse caso aqui desse primeiro LI, ele também se divide nessa tag em. Mas basicamente todas as estruturas são assim, de acordo com o seu projeto, obviamente, né? Mas cada tag vai se dividindo em, em elementos filhos, que esses elementos filhos também têm elementos filhos e assim por diante.
Então é toda a nossa estrutura. Se você for ver aqui no VS Code, eu vou fazer um exemplo para ficar um pouco mais fácil de visualizar. Eu criei uma pasta aqui de DOM para a gente poder fazer. Vou criar um arquivo aqui, exemplo.html, para a gente poder visualizar. Vamos colocar aqui nossa base, né? Vamos colocar o título da nossa página, vai ser DOM, por exemplo. Aqui em body a gente tem, vamos fazer um H1 com o nosso título. Nosso título principal. Aí aqui vamos colocar uma seção. Dentro dessa seção a gente vai ter um H2. Vamos colocar aqui título secundário. Dentro de títulos, dentro de seção ainda, a gente vai ter um parágrafo que eu vou colocar um lorem aqui. Então vamos salvar. Vamos colocar alguns IDs também, classes. Vamos colocar aqui ID título. Aí aqui dentro de seção vamos colocar também um ID seção. Vou colocar a seção principal, apesar de só ter uma, né? Mas enfim. E aqui eu vou colocar classes. Vai ser item seção vou escrever seção principal, não fica muito grande. E aqui dentro de parágrafo vamos colocar essa mesma classe. Então essa aqui é a nossa estrutura do nosso código super mirabolante do nosso site. E aí a gente vai montar aqui a árvore DOM dela. Primeiro, igual todos, a gente tem o document, que está aqui em cima. Vamos até fechar aqui para ficar mais fácil da gente entender como ele se divide, né? Depois de document, a gente tem o HTML. Então vamos colocar o nosso HTML aqui. HTML. Aí, no caso aqui, esse HTML, ele tem um atributo, que é o lang. Vou colocar só atributo, mais fácil para a gente entender primeiro. Vamos mudar a cor dele aqui para ficar mais fácil de visualizar. Vou botar um laranja aqui nos atributos. Aí dentro de atributos aqui a gente pode abrir ele e ver que a gente tem o head e tem o nosso body. Então dentro de HTML a gente ele vai dividir em dois elementos, né? O nosso head e nosso body. Agora vamos abrir a nossa head para ver. Vou colocar só o title, tá? Mas poderia colocar o meta ali também. Mas para ficar um pouco mais enxuto aqui, para não ficar tão extenso a nossa árvore. Então aqui dentro de head a gente tem o title. E dentro do title a gente tem o nosso conteúdo, que no caso é um texto, que é DOM, texto. Vou colocar aqui entre aspas, para ficar melhor de entender. Vamos mudar aqui só o nosso conteúdo, né, para outra cor, para ficar melhor de visualizar depois. Agora a gente viu aqui que a gente encerrou essa parte de head, não tem mais nada dentro de título. Então vamos fechá-lo aqui e vamos ver o que tem dentro de body. Dentro de body a gente pode ver que a gente tem o H1 e a section. Então ela vai se dividir em dois elementos também. Vou puxar ele um pouco aqui mais para o lado. Então a gente tem o H1 e tem a nossa section. Vamos ter que abrir mais um pouco por causa dos atributos. Mas no nosso H1 a gente também tem um atributo que é o ID. Vamos botar ele laranjinha também. E dentro da section a gente também tem um ID.
Vamos puxar um ID aqui. Agora dentro de H1 a gente só tem o conteúdo textual, né? Então vamos puxar aqui ele também, que é título principal. Vou copiar daqui para ficar mais fácil. A gente tem aqui o nosso título principal, vamos deixar de vermelho para deixar tudo padronizado. Agora vamos abrir a section para ver o que tem dentro da nossa seção. Dentro da nossa seção a gente tem o H2, né? Então o H2 e o P, que é o nosso parágrafo. Vamos colocar aqui H2 e nosso P de parágrafo. Novamente, eles se dividem, eles têm atributos, né? Então vamos dar uma afastada aqui. Vamos puxar o nosso atributo classe nos dois. Aqui também temos o class, laranjinha. E agora, por último, nós temos os conteúdos dentro de cada uma dessas tags. Então, a gente tem o título secundário aqui, que é o conteúdo de dentro do H2. E aqui a gente tem um texto que é muito grande. Eu não vou copiar o texto inteiro, eu vou colocar só Loren aqui para ficar mais bonitinho também. Então, vamos mudar aqui a cor. Então, a gente fez toda a nossa árvore DOM desse mini códigozinho aqui que a gente fez. Então, se a gente quiser revisar, vamos fechar todas aqui. Dentro, debaixo de documentos, a gente tem HTML. Aqui também temos HTML com o nosso atributo. Dentro de HTML, ele vai se dividir em head e em body. Nosso head vai ter o nosso title, que tem o DOM, que é o conteúdo textual dele. Aqui a gente tem, depois de head, a gente tem nosso body, que vai se dividir em H1 e section, aqui, como está aqui. Dentro de cada um tem o nosso ID. E dentro da nossa section, ela vai dividir em H2 e P. Cada um com a sua classe e o seu conteúdo textual. Então, basicamente, é assim que a gente monta uma árvore DOM. Isso vai ser bem útil para a gente poder acessar os nossos elementos futuramente com o DOM, para a gente poder modificar e manipular eles. Então, eu vejo vocês na próxima aula e até mais.